Um sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. E olha lá, vocês receberam hoje aí um boletim, e mais divino do que isso não pode ser um extrato do extrato, tá bom? Fazer isso, quando chegar em casa, estude bem. Porque mais gratificação, mais divino do que isso, mais evocativo divino do que isso não pode ser. Começa aqui de encerramento, vamos em frente. Graças a Deus, né? Estão chegando legiões, milhões de irmãos, juntos encarnados e desencarnados, para participarem da bênção de Deus. Graças a Deus, Mestre, o Senhor conosco nas alturas, ao lado de Jesus e um aos seios de Jeová, esse esplendor divino e eterno. O ambiente com o pedido de bênção divina fora ao barulho fiscal de Deus. Graças a Deus, o seio de Jeová, através de divinos escalões, essas virtudes divinas caem incessantemente sobre todos, na carne e fora dela, graças a Deus. Graças a Deus, Mestre, eu posso ver o grande oceano divino, o Senhor Jesus, edificando o seu Pai, já aparece uma só unidade de outro organismo. Graças a Deus. Graças a Deus, Mestre, eu vejo tudo brilhante desses trabalhadores, milhões de legiões chegando, parabéns, e vejo também o aquele divino e o foco de luz muito brilhante, graças a Deus. Ok? Olha para mim. Bom, pelo menos não foi do céu e inferno, né? Graças a Deus. Bom, Jesus disse no tempo dele: bem-aventurados os olhos que veem que vocês, porque muitas gerações esperaram e não viram. E ninguém veio antes de entregar o recado final de Cristo, o Evangelho eterno. E aí? Se temos 6 nomes na Bíblia e outras Bíblias, eu queria agora mesmo, na minha vida de Moisés, vocês são obrigados a ver no Velho Testamento de Deus dizer assim: como os outros filhos, eu falo por sonhos e visões. Com o meu filho Moisés, eu falo cara a cara. Agora, eu somente, quando eu era Moisés, então vou pensando com a cabeça na sua nádegas, que é melhor. Toca. Não, espera um pouco, lá fora, que é isso. Graças a Deus, Mestre, eu pude ver um cone junto que ligava as alturas correspondentes, e quando batia ao chão, ele formava um chafariz que espalhava luz para todo mundo. Graças a Deus. Graças a Deus, Mestre, veja também tudo brilhando imensamente, e veja o Senhor nas alturas passando no ambiente. Aí fora, não toca você, tá? Toca. Graças a Deus, Mestre, eu posso ver a fonte de luz divina derramando muita luz no ambiente, que nós, atendendo em formas. Vejo o Senhor também, Mestre, em versos resplandecentes, o Senhor está conosco, mas ao mesmo tempo dele o Senhor se afasta em direção àquela fonte de luz divina. Vejo uma peneira, Mestre, gigantesca, sobre essa peneira um grupo de pessoas, e embaixo da peneira um outro grupo, e bem afastado um terceiro. A luz divina cai sobre o primeiro grupo e cai também sobre o segundo em menor quantidade e fica pela região de praia, Mestre. Graças a Deus eu vejo muita luz, muita glória. Graças a Deus. O Senhor e Jesus deixam o ambiente, vão na direção de um foco intenso de luz do palina cristal, tamanho gigante, é Jeová. Dão entrada nele, cintila, e nessas cintilações desce energias e mais energias, um oceano que invade o ambiente, mergulhando tudo e todos nesse opalino cristal brilhantíssimo, graças a Deus. Quem mais? Nos ajuda o ambiente, Mestre, graças a Deus. Quem mais aí fora? Pessoal, graças a Deus eu tenho muita luz no ambiente. Hã? Graças a Deus eu tenho muita luz no ambiente. Com a graça de Deus, né? A manifestação do Espírito da verdade é brilhante. O Senhor e Jesus, mãos dadas, o Senhor tem a vara de ferro, mas os dois estão em profunda reverência e agradecimento ao Pai de Deus. Graças a Deus, Mestre, um foco de vida em volta todos, uma vaga de carinho, graças a Deus.
Quem mais da história? Sabe? Graças a Deus, mestre, tudo é o caminho cristal brilhante. É um brilho que envolve o nosso ambiente e já se perdeu forma. E é só brilho divino, incidente que está vindo, que está presente. Graças a Deus. Graças a Deus, nosso Deus, o olho nitidez, o Senhor Jesus está nele, desenvolvendo a todos os trabalhadores. Muita luz divina, graças a Deus. E alguém? Então, sinceramente, muitas graças a Deus em Deus, por mais essa sagrada oportunidade que nos concedeu, de reunidos temos procurado tratar dos problemas da verdade divina e promulgar o bem. Porque nesse planeta, nessa humanidade, até para fazer bem é difícil. Está encerrada lá. Qual é esse? Mas o moceiro foi vir nos filhos, que dava pão, isso, aquilo, aquilo outro. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, velho? Você tem isso? Eu vou falar uma coisa para o senhor, né? Eu não estive aqui no dia primeiro, aqui na sua casa, teve uma sessão e tudo, e depois o senhor comentou comigo, o senhor falou que tem alguns grupos, uma pessoa com um sorriso mudado, querendo uma coisinha. 2 vezes com o Jogar, nós fomos ver, conversa de grupo, eu sei as pessoas. Não falo assim. Mas eu queria, quando eu conversei com você, eu fiquei preocupado, porque será que eu faço parte do grupo, eu estou errando sem saber alguma coisa, né? Porque eu tenho procurado, por exemplo, fazer a xerox, fazer... Tem gente por aí que está fazendo sessão em algum lugar, em casa, alguma coisinha, quer fazer de um modo lá. Como ele faz? Pode entrar areia, né? Está migrando. Mas é Deus, justiça de Deus, o trono de Deus, a lei de Deus e os santos de Deus. Sim, verdade. Prática, a lei de Deus e vivos, vão santamente cultivar dentro da lei, e o respeito aos santos anjos, espírito mensageiro e tudo. Essas são os 8 livros. O resto, cada um vai ver como quer fazer o projeto. Eu não digo nada porque quero que cada um faça como deve entender e depois cada um responda pelo certo ou pelo errado, pelo melhor ou pelo pior. Isso é a critério de cada um. Entendeu, que entendeu, aprendeu e foi no braço. Mas como sempre foi. Alguém ficou no lugar de Moisés? Alguém ficou no lugar de Elias? Alguém ficou no lugar de Jesus, de mim, de Jesus há 2000 anos? Alguém ficou no lugar de Kardec? Então é isso. Então cada um, grupinhos aqui, lá, cada um vai dando lá a característica que quiser, como fazer, coisa que vale. Eu fui ver, vi o pessoal, um por um, eu sei. Até sobra. Mas não tenho nada com isso. Porque o que eu tinha de entregar, restaurar e entregar, está entregue. Agora cada um que queira dar a esse ou aquele toque, fazer aquilo, assado, com isso, sem isso, com aquilo, sem aquilo, coisa que vale. Mas eu fui ver porque o céu me levou, nós fomos ver juntos e acabou. Mas eu não estou de acordo com nada daquilo que tem que dar na bola. Agora façam como quiserem. Mais particularmente, o trabalho que eu estou mais envolvido, seja a xerox... Não. O negócio deles não é nada de xerox, nem isso, nem aquilo. É trabalho prático do modo que eles querem. É pratiquinho, assim, sessãozinha, sessão zeca, alguma coisa assim. E eu também nesse assunto, a quanto à divulgação, o trabalho do Correio sempre tende a melhorar. Você está satisfeito com o da maneira como está, né? Mas é claro, é preencher, eu não falei no carro, é preencher.
o mundo dava informe sobre doutrina. E quem, agora, mas quem vier assombrar de tudo que vai acontecer, achar fácil tudo sobre doutrina. Deus, a justiça de Deus, o dom de Deus, a lei de Deus, o intercâmbio entre os dois planos, tudo isso. O negócio com ele é trabalhinho prático, como eles vão querer fazer. Em 1910, esse livro grande, pequeno, livreto, escrevi mais de 400 ou 500 livros. De boletim que você ganhou de 4 páginas, escrevi 2.074 títulos de boletim. Será que alguém nesse mundo escreveu mais do que eu? Nessa encarnação? Eu não creio. Não é que não creio, não aceito. E o tamanho do espírito é a vida do final de vida. Ninguém veio antes de entregar o Evangelho Eterno, o recado final de vida. Há 2.000 anos, quando eu e Jesus viemos ao mundo, para restaurar o que Deus entregou por mim, Moisés, que entreguei a lei, o primeiro batismo de dom, Jesus sai do mundo dizendo: tenho muito para vos dizer ainda, mas vós não podeis suportá-lo agora. Quem diz que a Bíblia ficou completa, ou é muito mentiroso ou é muito ignorante. Não tem conversa, é o fato, não é? Então, como Kardec também, eu disse que a codificação é tudo, nunca. Está escrito que eu tinha de votar em você mesmo, né? Tanto que estou na sua frente e você não. Ou não acha? Ô Felipe, vem aqui. Nós devíamos dizer qual é a nacionalidade, para ser como é isso. Minha nacionalidade é humanidade. Pode ser que ele fez isso por malícia, não é? Pode ser. Ainda mais um intelectual, gente que fica atrás de mesa escrevendo que nem eu, mas eu estou transmitindo o recado disso. Agora desencarna uma mãe, você não pensa na mãe das outras desencarnações. E não está pensando em você como mãe. Como é que você vai fazer o negócio agora? É para pensar que se tem cabeça, porque a nave é para outras coisas. Mas tem gente por aí usando nave errado? Tem. Ou não? O fóssil humano, o osso humano, mais velho do mundo, considerado já humano, tem 27 milhões de anos pelo carbono especial. Em 27 milhões de anos, Eva ainda era Eva, raça primitiva. Adão, os adamitas ainda não tinham vindo, faz 480 mil anos. Mas em 27 milhões de anos, quantas encarnações todo mundo foi tendo? 12 vidas da raça primitiva. Porque há 480 mil anos para cá vieram os adamitas, expulsos daquele planeta, da constelação da Capela. Você já viu alguma coisa sobre isso? Então, vê quantas vezes você foi mãe. E na próxima encarnação você vai ter esse pai ou mãe, ou filho. Não, porque ele está registrando tudo, que ele já soube que vai encarnar mulher, então ele já está treinando. E ele passa o caderninho para quem quiser. Ele é israelita, judeu e tudo, mas não é egoísta. Ele não pode. Faça, se estiver interessado, por que é que a Marta escolheu a encarnação de Cristo, nascida no sertão de Minas? Por que é que a Maria Madalena, nessa encarnação, foi mãe da minha irmã? E nasceu no sertão de Minas, preta também. Por que é que o Caputo, o rei, o Lázaro reencarnado, por que é que ele também nasceu preso no sertão de Minas? Porque na França foram no capeta o rei, a Maria Antonieta, e era uma princesa. Então aquilo tudo foi horrível, muito horrível. E quando disseram a Madalena que o povo não tinha pão para comer, ela jocosamente disse: então coma bolo. Cometeram vários deslizes, foram regulados, tá bom? E depois escolheram a encarnação de pretos no sertão de Minas do Brasil e vieram para São Paulo. Trabalhamos muitos anos juntos. No espírito, a Madalena, que antes de chegar a mim, nessa encarnação,
Eu vi há muito tempo antes que tinha vida. Foi uma coisa espetacular. Porque quando eu fiquei viúvo como Moisés, eu casei com uma moabita. E as mulheres hebreias ficaram bravas comigo, porque disseram que eu casei com uma estrangeira. Para Deus tem estrangeiro? Então você vê, ela voltou como a Maria Madalena, a Marta e o Lázaro juntos. E um dia ela era amante do Judas, Isquinio, não Iscariote. E vindo um feio, pelo contrário, era uma pessoa muito bonita. O pai era muito rico, um caravaneiro, vendia especiarias daqui para lá, tá bom? Era o amante dela, e era amante dele. E um dia ela disse, por que ele está faltando na minha casa? A casa da Madalena não era uma casa, era um castelo, era uma mansão. Então disseram, ela está acompanhando o profeta de Nazaré. Ela disse, eu quero vê-lo então. Viu Jesus uma vez, não precisou ver duas, não é? Todo mundo não devia ser um pouco Madalena, um pouco Madalena? Este é o problema. Puseram o nome dela, uma vagabundona. A Marquinhos está na carne ainda. Porque é grande como neve em tudo, mas não gosta de trabalhar. Aí apareceu um gaiato do ato do humor e falou para os árabes e para os judeus, cuidado que o fiscal está ali atrás. Eles pegaram tudo aqui e foram para casa. Só para não pagar imposto. Você deve dizer, nós temos feito isso, bonito e feio. Ah, não, eu não estou somando, não estou somando isso. Tem muita coisa no mundo, alimentação, alguma coisa, às vezes o mediunismo mal aplicado, a choque eletromagnético entre quantos chakras ou plexos nós temos no organismo. 7 fundamentais, que é nosso aqui, 7 fundamentais. Para desenvolver, para termos os 5 sentidos, e nós, os sentidos não são 5, porque a inteligência, o raciocínio, a razão, a lucubração, o poder de filosofar, de raciocinar, não conta no sentido. O principal sentido não conta. Veja quanta burrice. Ninguém teria os 5 sentidos ou mais em ordem se não fossem chakras e plexos, centros de energia. Para desenvolver mediunidade tem que haver um desabrochamento, a dilatação de chakras e plexos. Se a pessoa para uma coisa ou outra, ou faz mal, ou coisa que valha, acaba desarticulando o sistema glandular do endócrino e pode dar alergia também. Muitos motivos podem virar em alergia, tá bom? E quero dizer uma coisa a vocês. A tua alergia, quantos anos tem? 16? 11 só? Então isso, melhor seria ninguém ignorar alguma coisa. Melhor seria que todo mundo soubesse muito e não pouco. Mas eu não vou pedir isso a esta comunidade. Quando uma pessoa nasce alérgica, por um motivo qualquer, é motivo kármico. E não existe remédio da alopatia até hoje que garanta a cura da alergia. A clínica mais, está chovendo? A clínica mais grande em investigações científicas tem uma medicação que diz que pode curar 60%. Ainda assim, precisa de esperar uns 10 anos para ver se essa medicação não tem efeito colateral negativo no outro sentido, tá bem? Porque para combater a alergia, precisa dar remédio para o sistema glandular ou endócrino. E quando se dá injeção para isso, se dá injeção, se dá medicação, se dá química, para a base de todo o funcionamento dos metabolismos que no conjunto vira a patologia que é tudo, entendeu? Se não entendeu, é isso mesmo. E o compadre, como não conhecia bem,
pensou, mas toda visita não é agradável. Mas como ele não tinha conhecimento, amizade, ele calou a boca. Agora, depois de anos, casaram os filhos, batizaram gente, ficaram família. Então, um dia o fazendeiro voltou a dizer, porque toda visita é agradável. Aí o fazendeirão disse, olha aqui, compadre, agora eu não vou ficar quieto. Não é verdade que toda visita é agradável. Ele disse, e eu explico. Ele falou, então explique. Aí ele falou, toda visita é agradável. Umas quando vêm e as outras quando vão. Eu não estou dizendo que vai se casar, isso aí, uma gente adorável. Mas nunca teve sorte em alguns comandantes. Mas o que é que essa pessoa quer aqui? Se quiser, tome isso. E para aplique. Não sarou, não cicatrizou? Mas você acha ou deixa de achar? Olha, escreva aí embaixo. A dedicação é essa. Mas tem que entrar aí espiritualidade. Você manda o livro para ele, tudo? Manda livro, dá livro da oração, dá tudo para ele. É novo ainda. Quantos anos tem? Bom, o câncer não tem nada a ver com idade. Isso aí é... Filha, quando vocês falam em câncer, eu fico perguntando, de 2.000 no Congresso da Dinamarca, cancerologistas do mundo, os cânceres são mais de 2.000. São Paulo, o homem mais velho, conhece 800 cânceres. O Sandranelli, o homem da Argentina, disse para minha sobrinha Camille, eu conheço uns 350 cânceres. Eu quis restaurar tudo. A Inquisição romana me pegou e queimou numa fogueira na Alemanha. Tá bom? Você ainda gosta de terror, de soco, de cerveja. Você vai ver esse vídeo aí, vai fazer coisa bonita. E antes que você falar, eu ia perguntar o que você faz no doutrina, de fundo mediúnico, revelacionista, profeta. Pois é, porque aqui tem duas marcas grandes e estão apropriadas dessas marcas. Você queria estar fazendo de alguma coisa grave, até o seguinte, porque é apropriado do sistema granular. Tá bom? Porque tem duas marcas muito boas. Então você lê aí, deixa aí que tem que fazer em casa, mostra para ela, aqui eu lá para quem dia dele por não comer, só ele sobre comida, gastronomia. Todo mundo aqui não direito de nada a frente. Teoria é teoria, a prática é teoria, tá bom? Porque tem coisas bonitas ainda tem mais. Mas é engraçado que quando você encarnou com a fé, a fé total. Depois tiraram, mas de vez em quando ele pensa assim, sabe que ele é formação pelo pensamento, criação pelo pensamento? Então ele de vez em quando ele dorme, encontra com colegas, trata alguma coisa, entra naquilo, aí está a roupa dele atrás, pelo filho, e fica só no capô. Não é duro não. Porque ninguém pode proteger com o Francisco aqui de chinesa. Era fácil. A oração do Francisco aqui tem uns 6 ou 4 euros. Porque está acreditado, a parte. Mas que é um poema de ternura, né? Fazer isso. Não, eu não sei o que você quer. Assim, não mandar parar comigo, eu vou e te conto. Porque estão falhando. Não, você está conversando, eu não digo nada. A obrigação de ensinar certo. Tá bom? Não é egoísmo meu. É que quem dirige o planeta, quem dirige o planeta sou eu, não são eles. Tá bom? E sempre que uma vez eu fui fulano, foi na minha cara, falou. Você se lembra do Cleison que tinha aquele branco na beira do Tietê? Então, sem ninguém, ninguém aumentar ninguém. A esposa dele ficou doente. Então foram lá os protestantes
fazer uma cerimônia famosa dele. Aí os pessoal veio ali e disse, eles começaram a mandar pedir a fulano, aqui, e eu perguntei para eles quem era mais, Deus ou o fulano. Afinal de contas, na Bíblia sou eu, como eles aqui. E eles disseram que Deus é acima de tudo, que foi Moisés, Jesus e Daniel. Ele falou para eles assim, se eu tenho que pedir por povos, eu vou pedir por todos. O preço era pouco. Dessa mãe que aí está pedindo a Deus, que sofre de doença centrais, encarnada e ou desencarnada. Participe todo mundo da oração com essa mãe, e por motivos muito trágicos, muito diretos e frontais, pede a Deus por aquele que sofre de doenças mentais. Fala uma pessoa só, você com a pena aí, que não falou até agora. Graças a Deus, né? Já temos que aí para uma tentação divina sobre o comando de Deus e o Espírito de Deus. Eu posso ver a lei de Deus aqui na frente dos irmãos, que padres que foram colocados aí, sem afastar do ambiente, por ordem divina, e das letras da lei divina, saia os poucos, vai penetrando esses irmãos, mas só uma algazarra da parte dele, uma brincadeira, outros vacilando, outros assim no chão, alguns sendo pisados, né? Mas longe é que ambiente, É bem longe. eu vejo eles ainda estão longe de serem recolhidos. Eu vejo a lei cada vez mais penetrando nesses irmãos, né? E antes deles, outros grupos que estão mais próximos, e vejo o Senhor agora naquele cavalo branco, lindo do Apocalipse, o Senhor vai se operando divinamente sobre alguns irmãos. Mas você falou do cavalo lindo e atropelando a E aí, o Senhor vai se operando divinamente alguns vestidos, né? Que são uma forma de olha aqui, pode ficar. graças a Deus. Isso tudo que ele não disse, até que ninguém ia ver tudo para dizer, está um pouco desse maravilhoso trabalho. Diga, se vocês e sua família peçam sempre, sempre, estão encaminhando muito espírito de várias heresias, um serviço maravilhoso. Deus abençoe. Bom, Eu queria pedir mais uma coisa. mas por que o casamento vai ser perigoso? Eu acho que o que você falou trabalho profissional. Ele está tudo interessante, agora tem que chegar no final, e Deus só promete o nosso caminho. Todo nome dele, todos os dias, olha a igreja ali. Criou ele e a instituição para matar dotados de dom. O filho que é velho está bem marcado e tem um altar na igreja, que tem jeito de dignidade para você por aí. Vai ler, estudar e ver se faz brincadeira. Meditando. Tá? Está muito jóia. Sandra, há pouco tempo, ele e o Gorbachev, que serve como doutor da sede, nós somos de Gorbachev, né? Há pouco tempo ele se reuniu na Islândia. Foram, se encontraram e voltaram a seu país. Ninguém no mundo soube que eles foram fazer. Ninguém. Você sabe o que é problema gente? Traduziu todos os boletins nossos do Universal Luz e foi entregado para o Gorbachev. Entregaram, conversaram a todas as verdades bíblicas e cada um voltou para a sua terra. E o Gorbachev daí então ficou cada vez mais feliz. Você vê que ele se reuniu na Suíça, tinha aquele mundo de jornalistas, uma hora o jornalista assim para ele, através do outro exército, porque um não fala direito e o outro não fala russo. Vamos passear no jardim, passear. Lá no jardim o era dito para o Gorbachev: nós estamos representando a vida ou a morte da humanidade. Precisamos pensar direito, porque a história nos julgará. O Gorbachev, que já tinha lido tudo aquilo injusto, disse para o Guedes, que está registrado, disse: eu oro e peço a Deus de mim para fazer tudo certo. Maravilha, não? E no livro dele do Gorbachev está bem escrito:
recebe tudo de doutrina, pensa bem nos efeitos. E é na luta que estão fazendo os maiores estudos e para a psicologia reduzir tudo. Tá bom? E um grande cientista russo que está se comunicando na Rússia, desencarnado, perguntaram para ele se é assim que o ser humano não morre por espírito, o que precisa fazer para, ao deixar a carne, ficar bem? Sabe o cientista russo desencarnado disse? Deus só quer que seus filhos façam todo bem uns aos outros e ninguém faça mal a ninguém. É só o que Deus quer. Não, Deus. Você está vendo num país mais de 30 milhões de que está caindo? Está dando lição a outros povos. Bem, você, filhão, aquele grupo lá, aquele irmão, que é marido, vocês se conhecem há muito séculos. Eu falei isso para ele e tinha que falar. Mas eu queria dizer outra vez aqui. Provavelmente assim, antes de eu voltar para cá, no primeiro dia, quem quiser vir a você no mundo, eu, o Senhor, enviarei. Nunca se esqueça. Por que é que os espíritos mais gabaritados, mais evoluídos, aparecem mais em corpos femininos? Por quê? Eu falei bonito para ele, mas você é muito melhor. Deve certeza e vai. Então ninguém será um bom jogador se não leu a da barriga. Desde 50 anos antes de eu ser Moisés no Egito, eu fui por isso na minha. Escreve para ele aí. Escreva, se quiser ser um bom jogador, leia a Bíblia chamada Bhagavad Gita. E traduzindo para o santo de uma família, quer dizer, o segundo cântico da imortalidade. Mas serve para ele, de Deus, não deixa daquele estudante. Eu estou falando de estudante, eu fizer isso, nós dois. Que nunca fomos mais do que cabeça de Deus, empregadores e pecadores. Tanto como Cristo, como todos os nomes. Eu tenho 6 nomes naquela Bíblia, Jesus 2, Melquisedeque citado aí com a encarnação de Jesus. Tá bom? E 5 grandes vidas Jesus teve, essa é a encarnação. E eu sei de todas, é claro. Mas só falo dessas duas, não de Jesus. As outras eu conheço, foram todas grandes. O que sempre transmitimos é caso de Deus, tá bom? E agora vocês têm um Evangelho Eterno, tem que dizer. Quero dizer aqui uma coisa. Sua profissão é a adoração do tamanho da oração do peito velho, é muito difícil. Porque o Jeová mandou escrever precisamente por isso. Tá bom? Você deve estar doutoríssimo em sabedoria de si. Agora aqui o que? Transformar todo o pedido de bênção divina de individuais em coletivos. Se esta mãe está pedindo pelo filho, se ela pede pela filha, se é você que está pedindo para você mesmo. Então passamos isso. Todo mundo peça a bênção divina. Quem já está fazendo aniversário, peça por estar. Quem já fez aniversário, vai pedindo também. E quem ainda vai fazer aniversário, vai pedindo também. Porque se tivesse aqui a humanidade encarnada inteirinha, por isso aqui fica agora 5 bilhões e 450 milhões de encarnados. A gente quer fazer todo mundo toma parte na bênção divina. Porque tem sempre gente aniversariando, gente que já aniversariou e uma porção de gente que vai aniversariar. Passamos, por exemplo, e parecendo de algum entendimento, do teor vibracional, da lei do peso específico, das entidades vibracionais, desses 3 ou 5 ou 4 ou 5 que estão pedindo aí. Vamos aí. Sabe, fala você, mulher, mãe. Fala alto. Caminho do nosso ambiente divino, maravilhoso, ampliou-se muito mais, mudou completamente, porque anteriormente o Senhor estava na parte de atendimento a espíritos que se aliviaram ao Senhor.
E agora, mestre, com essa mudança, está dilatando muito, está brilhantíssimo, desde Jeová com uma fonte de energia brilhante, cristalina, o Senhor Jesus, o triângulo, a balança da justiça divina, o caminho brilhante que faz desde do Jeová até nós e de nós até o Jeová. Isso porque o Senhor está na carne, porque eu ego divino, e nós somos privilegiados de estarmos ao seu redor, de estar com o Senhor. Desde mestre que quando o Senhor falou que cada um peça a bênção divina para si, e esses espíritos são serviços de veículo para que isso acontecesse, para que essas bênçãos acontecessem, eu vejo mestre que do Jeová sai aquele chuveiro divino, brilhante cristalino, e envolve, mestre, todos aqueles que estão merecendo, porque o nosso ambiente está montadíssimo, tem milhões e milhões de espíritos e muitas crianças que estão chegando. Há também aquela criança divina, maravilhosa, que é o Senhor, e que comanda essa bênção. Graças a Deus. Graças. É resgatar, não ajuda lá de aqui dentro para fora, de fora para dentro. Põe a roupa feliz, fica leve, tudo isso. O urubu, não toca de coisa, a gente nasce grande. Eu tenho uma triste história com o urubu, hein? Porque eu fui lidar com o urubu de Rio Branco, e aquela turma do urubu do Rio Branco veio tudo contra mim que eu tive que sair correndo. Porque ele já está com medo, não é brinquedo. Bom, o que você pediu? Você sabe que está na frente de quem entregou a lei do meu Moisés? Tá bom? Então, você não discuta a religião. Porque qualquer um pode ter quantas religiões quiser. E fabricar mais alguma. Mas eu quero ver quem é capaz de dizer grande perante a lei de Deus. É fácil ter uma religião no mundo, mas difícil é dizer os 10 mandamentos, cultivar santamente os dons do Espírito Santo, carisma, dom e unidade, e saber lidar com os espíritos, porque usar mais de Deus e menos de Deus. Esse é o grande negócio. 5 são as verdades divinas fundamentais: o princípio de Deus, a justiça de Deus, os dons que Deus distribui a seus filhos, os 10 mandamentos da lei de Deus e os santos anjos do Espírito mensageiro. Agora, para praticar a lei de Deus, o santo cultivo dos dons e o respeito à mensageria divina. Deu para entender? Então você vai ficar doutor em tudo isso, não é Israel, não é Israel. Você entende com o seu dom. Assim. Pega a mão na boca, Tem mais 2 potinhos aqui, ó. Dá para perceber? Grau do ano. Não tinha olhado antes. Então você aproveita que a mão é sua, você vai Ele aqui, está assim, assim, assim. Também é aqui. Mas você reparou que tem uma direita do seu terceiro? Você reparou que é? O detalhe é que é nunca perder nem o tema e nem o detalhe. Então, se ele quiser não saber que caminho tomar doutrinariamente por isso. Agora, pega aí o Novo Testamento de si. Isso aqui você tem que formar numa dessa. E isso aqui também tem que processar. Tá bom? Mas não fica tanto assim. Deus sabe o que faz, e isso aí tem mais. Isso você é negócio. Põe a mão aí. Veja bem, uma pessoa nasce com 5 linhas quebradas na linha do vestido, e na outra mão 3. Não sabendo que caminho tomar doutrinariamente. Esse espírito tem um altar na igreja, acreditou naquilo, saiu da carne e não achou aquilo, ficou desesperado em si, favorecido,
reencarnou com essa dúvida. Agora foi da direita, faça a direita. Nunca se esqueça que você me adorou muito e é Jesus. Nós dois, tá bom? Tá? Escreva uma coisa para ela, irmão. Eu assim, nunca se esqueça das mulheres bíblicas, porque você é um pedacinho da Bíblia. Quem quiser pode falar também. Tem muitos de Deus aí. Quem vai falar? Com a graça de Deus, né? Eu posso ver em torno desse espírito aí, as mulheres bíblicas, no alto assim, até histórias que tem noção, né? Essa gente que pensou tanto em o nome de Jesus e do Espírito, mereceu o altar, tudo isso, mas foi acreditando naquela baboseirada toda, do outro lado não encontrou aquilo, então o Cristo ficou aborrecido, meio revoltado, desesperançado, e uma coisada, não vai atrás disso. Você diga sempre como eu, Moisés, ensinei, quem manda no mundo é Deus. O resto pode ser melhor e eu fará muito diferente. Eu faço o que faço, mas não é meu prazer. Eu não vim ao mundo de ordem divina para curar corpos ou arranjar a vida. Eu vim tratar do sagrado problema do espírito na sua origem divina, no processo desabrochador do Deus interno, das patentes de virtudes divinas que cada um comporta, por ser centelha emanada de Deus, e da sagrada finalidade que Deus reserva ao espírito. E isso é que me mandou ao mundo, entregar o recado final divino e assumir a direção planetária, que já faz 28 anos de pouco que estou. Esse é o grande problema. Leiam bem, entendam bem, e não se compliquem perante os 10 mandamentos da lei de Deus. Façam o quanto possível para não se complicar perante os 10 mandamentos da lei de Deus. Nunca tereis um documento de ordenança divina maior que a lei. A Bíblia tem 77 textos ensinando sobre dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidade. Mas não é certo que tem gente usando o dom de Espírito para fazer macumbaria, sujeira e comerciando e tudo? Tudo tem que ser feito dentro da lei. Qualquer dedicado que seja, espiritual, material, tudo dentro da lei. Muito cuidado. No meu tempo de Moisés, ninguém levantava a cabeça na minha frente e ficava de pé, se fosse mal, porque a paga era na hora. Depois de mim, Moisés, nunca mais aconteceu isso. Eu e Jesus viemos para deixar o cristianismo. Restauração da lei de Deus que eu, Moisés, entreguei, e fui também o primeiro batizador em dom. Deixei 70 profetas viventes domésticos para aquilo que estendeu aos confins da terra. Clero judeu atraiçoou Cristo, como mais tarde atraiçoaram meu Jesus no cristianismo. Tá bom? Nunca tereis um documento maior que aquele. Feito com a lei, feito com a justiça divina. Mal com a lei, mal com a justiça divina. Abram bem os olhos, porque também nisso. Agora, por parte de 60 mil anos, é o meu governo. Leia nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse, que está bem escrito: semelhante ao Filho do Homem, que conduzirá com vara de ferro. Vara de ferro. Vara de ferro. Muito cuidado com tudo que for ler, aprender, porque depois de saber doutrina, ninguém vai poder dizer: eu não sabia o que devia fazer. Abra nos olhos.